Então, hoje a nossa comunidade de Sabaúna vai refletir sobre a festa da Transfiguração do Senhor. A gente pula um domingo no tempo comum, para celebrar essa festa da Transfiguração. E a primeira leitura é do livro da profecia de Daniel. Aqui é importante a gente lembrar o contexto histórico, o que está por trás, qual é o contexto que está por trás disso. E nós estamos aí no comecinho do segundo século antes da nossa era, entre 200, 180, são períodos importantes de 200 até 142, quando havia terminado o reino do grande imperador Alexandre, e os reinos ali nos vizinhos foram se dividindo. Lá no Egito, lá embaixo, a gente tinha Ptolomeu, aliás, uma relação interessante do Egito com Ptolomeu e aquela nossa história de Cleópatra. E lá em cima, a gente tinha no Reino do Norte, na Síria, para cima do norte, a gente tinha os Seleucidas. E o que está por trás é justamente aquele momento do Antíoco IV Epífanes, que foi um general que trouxe uma influência forte de Alexandre, principalmente aquela questão helenista, e tentou levar essa cultura aos judeus. Enquanto Israel tinha, vamos dizer, o poder dos Ptolomeus sobre o povo, foi até um período tranquilo. Mas nesse período, é bom frisar que foi aí que aconteceram as revoltas dos Macabeus, os dois livros de Macabeus, que não fazem parte do cânone hebraico, porque foram escritos na Alexandria, em grego, mas fazem parte do nosso cânone, porque a gente se baseia na 70, no cânone grego. E é exatamente esse momento, o povo estava sendo mais uma vez forçado a adorar outros deuses, a ter outras condutas, Então, o profeta Daniel, que aliás é um pseudônimo, o livro de Daniel é um livro anônimo, não se sabe quem escreveu, justamente também por causa desse momento, Esse texto, essa profecia era escrita e os judeus sabiam ao que se referia, Mas os homens do poder, os imperadores, a ficha não caía. E esse é um texto maravilhoso, porque é justamente um daqueles sonhos, saúde, Manuel, daqueles sonhos. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias tomou o seu lugar. Ancião de muitos dias não é uma referência à idade, tá, gente? É uma referência à eternidade, é justamente uma referência ao poder divino, Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Claro que a gente tem que ter consciência que nós estamos fazendo uma leitura teológica, É uma forma espiritual da gente olhar para aquele momento. Então, derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões. Assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Então, os livros estavam fechados e agora chega o julgamento, os livros foram abertos, Continuei insistindo, vejam que pula do versículo 10 para o versículo 13. O versículo 11 e 12 do livro de Daniel faz justamente uma referência à queda de Antíoco IV Epífanes. Uma referência obviamente indireta, mas que
o judeu que estava sendo pressionado e que vivia aquele momento de conflito, o conflito armado foi duro, né? Se vocês tiverem tempo, vale a pena dar uma olhadinha nos livros de Macabeus. E continuei insistindo na visão noturna. E eis que entre nuvens, olha a nuvem de novo aí, do céu, vinha um como filho de homem. Interessante que aqui está com letra minúscula, mas em diversas traduções, em diversas Bíblias, a gente encontra filho de homem ou filho do homem em letra maiúscula. E essa é uma expressão que Daniel... Oi? Entra! Oi, Tudo bom? Fica à vontade. Senta aí, pega um livro. Tá com tempo? Tá com tempo ou vai falar comigo? Não, tô com tempo. Então fica com você. Bem-vindo. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Então essa ideia de filho do homem que a gente encontra em algumas passagens, né, no Primeiro Testamento, nas Escrituras, a gente vai ver que Jesus atribui esse título a si mesmo, inclusive, né? Filho do homem. Mas aqui ele veio exatamente do livro de Ezequiel. E lá no livro de Ezequiel é uma referência de fato humana, né? Apesar de que aqui a gente vê uma leitura messiânica, né, desse texto. Então, o filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Vejam, olha a mensagem para os judeus ali, que haviam sofrido, né, com diversos impérios, os assírios, os babilônios, os persas, né, o próprio Alexandre, apesar que o período de Alexandre foi mais tranquilo, mas também estava sobre o poder de um imperador que não era judeu, né? E o Daniel vem, o autor do texto, né, vem e diz, esses povos todos, essas nações todas passaram, mas nós continuamos. E a referência é justamente ao poder que é dado a partir do reino messiânico. Então ele anuncia que está chegando o Messias, né? Muito interessante. Aí o Salmo, também fazendo uma referência ao Messias Rei, né? Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. A gente vai ver alguns elementos aí, treva e nuvem, olha a nuvem aí novamente. Rodeiam o trono e o trono de Deus se apoia na justiça e no direito. Sempre presentes a justiça e o direito na Escritura, né? As montanhas, olha a montanha como referência, se derretem como cera ante a face do Senhor. E montanha, na liturgia desse final de semana, é muito importante, né? Para que todos os povos podem ver a sua glória. O objetivo aí, o Salmo canta, né? A gente vê a glória do Senhor. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muitos superais os outros deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. A segunda leitura da segunda carta de São Pedro, né? Na realidade também há uma reflexão interessante, que provavelmente o autor usou o título de Pedro, né, para dar a devida importância a essa carta. Mas se a gente entender que Pedro era um sujeito simples, um simples pescador, né, difícil que Pedro pudesse fazer esse tipo de reflexão que a gente encontra nas duas cartas com tamanha profundidade. Mas de qualquer maneira é uma referência importante, né? E aí ele diz que não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de sua majestade.
Vejam que interessante, né? Pedro como testemunha ocular da majestade. A gente encontra também no início do Evangelho de São Lucas, né? Ele dizendo que foi testemunha ocular. Né? Então, ocular, aquele que viu. Né? Agora, quando a gente pega os textos do Novo Testamento, essa questão de ver, de ter visto, é muito mais uma visão à luz da fé no Cristo morto e ressuscitado do que uma visão física. Né? Isso é importante, né? Para a gente ter essa reflexão espiritual, teológica. Né? Então, testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória por parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é meu filho amado, no qual ponho o meu bem-querer. A gente encontra também filho amado nas Escrituras, lá no capítulo 42 de Isaías, que é o servo sofredor, né? O servo sofredor. E essa ideia de servo sofredor também é uma referência a Israel, ao povo, né? Mas obviamente é uma leitura também messiânica que nós podemos fazer. Esta voz nós a ouvimos vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Né? Pedro, que foi testemunha daquilo que nós vamos ler no Evangelho. Né? E assim se tornou ainda mais firme a palavra da profecia. Olha que bacana, firme a palavra da profecia. Que fazeis bem em ter diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Em algumas traduções a gente encontra a estrela d'alva, né? Até brilhar a estrela d'alva. Mas vejam que referência importante, né? Mais firme a palavra da profecia, ou seja, o Cristo morto e ressuscitado, que São Pedro está anunciando, sendo fundamentado naquilo que os profetas, naquilo que a Escritura anunciou, né? Que é uma lâmpada aos nossos olhos, como lâmpada aos nossos olhos. Em alguns textos está como luz que brilha no lugar escuro, né? Então, a Escritura brilha num lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Estrela da manhã, estrela d'alva, a gente encontra referências que designam o Cristo, Jesus. Jesus é considerado na liturgia, né, como o sol que não conhece o ocaso, a luz definitiva, uma luz que não se apaga. E olha a referência que Pedro faz, né? Essa luz que não se apaga, muito importante para o nosso domingo da Transfiguração. Né? E aí no Evangelho, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Veja, o texto da Transfiguração e os Evangelhos, né, o Novo Testamento, é sempre importante a gente lembrar isso. O Novo Testamento é uma leitura feita das Escrituras, do Primeiro Testamento, à luz do Cristo morto e ressuscitado. Né? Então vejam só, se a gente pegar lá no livro do Êxodo, no capítulo 24, a experiência de Moisés, quando ele sobe a montanha, né, e uma alta montanha nos liga, certamente nos liga ao Sinai, né? A gente lembra da revelação que foi feita no Sinai, né? Vejam que Moisés também levou consigo três hebreus, Arão, o irmão, né? Nadab e Abiú, e Jesus leva 3 também, Pedro, Tiago e João. Pedro, 3 hebreus subindo a uma alta montanha, automaticamente o judeu que
escuta isso, que lê isso, vai se lembrar da aliança, vai se lembrar da experiência de Moisés. E foi transfigurado diante deles. Interessante que aqui está naquele tempo, né? Porque a liturgia precisa colocar que é naquele tempo para fazer a sequência da leitura que está lá no texto. Mas se a gente for pegar no Novo Testamento, nos 3 evangelhos, e a gente encontra o texto da transfiguração em Marcos, Lucas, ambos no capítulo 9, e em Mateus. Em João a gente não tem a transfiguração. E ambos os textos de Mateus, que nós estamos lendo hoje, e de Marcos, fazem referência ao seguinte: 6 dias após. Se são 6 dias após, que dia é esse? Se passaram 6, esse é o 7º. E o 7º dia é o Shabat, é o dia santo, é o dia santificado. Lucas faz diferente. Lucas diz mais ou menos 8 dias depois desses fatos. E isso é muito importante para nós. É um detalhezinho que se perde quando a gente vê naquele tempo, né? Mas nós estamos falando do 8º dia, aquele dia que será todo o sábado, aquele dia da revelação definitiva, da aliança definitiva, né? Que é a leitura do que acontece aqui à luz do Cristo morto e ressuscitado, né? Do Messias que foi anunciado lá em Daniel. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Vejam que a Teresa estava fazendo uma referência. Vocês viram os textos de hoje, né? O evangelho de hoje. Hoje é lido exatamente o capítulo 34 do Êxodo, de 29 a 35, que é a experiência de Moisés depois que ele desce da montanha e o rosto dele está transfigurado, está brilhante, está reluzente, né? É o texto que a gente lê hoje. Quem foi na missa ou quem leu, já teve o tempo de ler hoje os textos, é exatamente essa referência. Então, o autor do Evangelho está nos fazendo referência e está fazendo a gente lembrar que esse é um texto paralelo e que nos lembra da aliança que foi revelada lá a Moisés. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol. Olha aí, o sol que não conhece o ocaso. E suas roupas ficaram brancas como a luz. Olha o texto que a gente vê na nossa primeira leitura hoje. Sua veste era branca como a neve. Olha a descrição do Eterno. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, luz, né? E a mesma coisa a gente encontra na segunda leitura. Então, uma referência nítida àquilo que aconteceu na revelação, na aliança do Sinai, né? É a mesma experiência. Só que quando Moisés, no texto de hoje que a gente lê no capítulo 34 do livro do Êxodo, Moisés colocava um véu sobre o rosto, porque os hebreus não tinham condição. Existe uma tradição que não se pode ver a glória de Deus, os hebreus chamam de Shekinah, né? A presença de Deus, a glória de Deus. Não se pode ver essa presença de Deus e continuar vivo. Então Moisés escondia o rosto com um véu. Mas aqui não. Vejam que Jesus está transfigurado, o seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz e os 3 que estavam com ele continuavam olhando. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias. Olha novamente, uma referência super importante que a gente viu na segunda leitura, né? Os profetas, a escritura anunciando que chegaria o Messias definitivo. E aí o texto da transfiguração diz:
Jesus está acompanhado, está ladeado de Moisés e de Elias, grandes referências da Escritura, né? E dois ícones que tiveram experiência com Deus na montanha, né? Elias também teve uma experiência maravilhosa com Deus na montanha, né? Vocês lembram? Primeiro livro dos Reis, né? Essa experiência que o autor do texto nos apresenta, nos diz, Jesus tem e vem acompanhado e se explica e se entende a partir das Escrituras, a partir da lei, da Torá, que Moisés representa e dos profetas que Elias representa. Eles anunciaram o Messias. Um dos profetas, hoje, na primeira leitura, nos anuncia o reino messiânico. E o Evangelho nos diz, é Jesus, é Ele, né? Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Interessante porque Pedro é uma referência importante para nós, né? Pedro, nós estamos no capítulo 17, lá no capítulo anterior à transfiguração em Marcos, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro, que é autoridade, que é símbolo da igreja, está nos dizendo, Senhor, é bom estarmos aqui. Então, é bom a gente entender Jesus ladeado de Moisés, ladeado da lei, das Escrituras e dos profetas, né? É bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer para aqui 3 tendas. Vejam que tendas lembra a experiência do povo lá no deserto, né? Tenda demarca local, espaço, né? Mas aqui, se a gente fizer uma leitura teológica, é um espaço espiritual, né? É um espaço de fé, né? Então vejam, Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. O que lembra a nuvem luminosa que cobre com a sombra? Lembra da experiência no deserto? A nuvem luminosa que cobria o povo naquela experiência, né? Naquela experiência do deserto. Então está presente novamente a presença de Deus, a Shekinah, a presença de Deus. É o Messias, Jesus, é Ele, o Cristo anunciado pelas Escrituras, né? E da nuvem uma voz dizia, este é o meu Filho amado no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Lá no livro do Êxodo, a mensagem é exatamente essa, escutem o que Moisés tem a dizer para vocês. Porque ele teve a revelação da parte de Deus. E aqui nós estamos ouvindo no Evangelho, escuta o que Jesus está dizendo. Olha quem estava com ele. Olha qual é a estrutura do Jesus histórico sendo lido a fé no Cristo morto e ressuscitado. Quando ouviram isso, interessante também aqui um detalhe importante, que no texto, tanto de Lucas quanto de Marcos, tem lá, está dizendo assim, Pedro não sabia o que dizia, ou ele não sabia o que estava falando, né? E aí muita história diz que esse é um dos textos que fez com que houvesse um certo distanciamento do judaísmo. E Mateus não fala que Pedro não sabia o que estava dizendo, né? E se ele não sabia o que estava dizendo no texto de Marcos e de Lucas, é uma pregação aos gentios, né? E muito se usou isso para dizer que Jesus se basta sozinho. Jesus se basta sozinho. Claro que ele se basta sozinho. Mas Jesus é fundamentado pela Escritura, por Moisés e por Elias, pela lei, pela Torá e pelos profetas, né?
E São Mateus já não destaca essa observação, né? Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Vejam, temor é diferente de medo, né? Medo é diferente de respeito. Eles caíram com o rosto por terra, e em séculos passados até a igreja fazia isso, né? Os fiéis chegavam a se prostrar. Hoje a gente vê, no momento da ordenação sacerdotal, o sacerdote se prostra quando ele entra na sua ordenação, ele se prostra diante do altar, diante da autoridade que representa Jesus. Ele está diante do sagrado, ele está diante do divino. Nós, no momento da consagração, muitos de nós ainda hoje se ajoelham, se curvam, né? Se curvam diante do Cristo morto e ressuscitado que é anunciado na Eucaristia. Ou seja, nós estamos diante do Messias anunciado e esperado. Caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos, não tenhais medo. Jesus fala para nós em Sabaúna: levanta, não tenha medo. Acredita no Cristo morto e ressuscitado. Ele é quem foi anunciado nas Escrituras. É Ele. É Ele quem tem essa proposta que nos dá luz. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Nós encontramos isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, Lucas e Marcos no capítulo 9. Quando é que foi anunciado? Por que nós estamos lendo? Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Quem escreveu sabia o que estava escrito no final. Nós sabemos o que está escrito no final de cada um dos evangelhos. Esse Messias que foi anunciado nas Escrituras é Jesus, o histórico, que morreu e ressuscitou. Ele é a nossa luz definitiva. Ele é o sol que não conhece o ocaso. Ele é a nossa estrela d'alva. Ele é a nossa luz. E ele nos diz na transfiguração: não tenhais medo. Vamos refletir?